Boa Esta noite. conferência será gravada agora. Opa, agora. Boa noite, muito obrigado a todos pela presença, né? Temos aí 27 pessoas assistindo e muito grato ao Vitor, né, por ter aceito o nosso convite e ter achado um buraquinho na agenda dele, né, às 20 horas numa segunda-feira, mas acho que está todo mundo sem ter O muita coisa horário é que muito bom, fazer. né? Não tem. É muito bom aproveitar essa segunda-feira com um seminário seu. E é o segundo seminário, né, que a gente está organizando. Eu estou distribuindo convites para um monte de gente aí, vamos ver. Acho que a gente vai ter vários seminários bem interessantes aí no, com o passar do tempo, né? Eu espero que ninguém marque de madrugada, até umas 20 horas, 21, tá? Acho que está legal. Ninguém reclamou, não. Ninguém achou que estava ruim. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação do Vitor, né? Ele escreveu alguma coisa lá, mas eu vou falar um pouco. O Vitor, para quem não sabe, ele é meteorologista, formado na UFRJ, né? E ele fez iniciação científica com o professor Audálio no Lama, que é um laboratório multidisciplinar. O Audálio também é um cara bem multidisciplinar, né? A gente já conhece o Audálio há muito tempo. Depois ele ficou um tempo lá no IAPM, lá ele esteve então com a doutora Eliane, que é a diretora atual do IAPM, com o Rogério, com a Tânia. Quer dizer, em algum ponto desse percurso ele acabou se interessando por ondas, né? Porque ele é meteorologista, não tinha o porquê se interessar por onda. Mas ele, de alguma forma, ele conviveu com muita gente aí que mexe com ondas, né? Todos esses aí que eu acabei citando, e deve ter mais alguns por aí. De repente ele é surfista também, eu não estou sabendo. É? Eu sou. Eu Então, tento, eu daí, tento há bastante tempo já, mas. daí. Bom, daí ele foi fazer doutorado na Nova Zelândia. Em 2016 ele publicou um artigo bem interessante sobre o papel, o efeito, né, das oscilações globais climáticas no clima de ondas na Nova Zelândia, em 2016. Daí, logo depois, ele apresentou um outro paper que eu achei mais legal ainda, mais interessante, que foi o papel dessas oscilações globais na geração de cluster de ondas, né? Cluster de ondas, a gente sabe que mesmo que cada onda seja individualmente fraca, né? Mas quando vem várias ao mesmo tempo, não dá tempo da praia se recuperar e é muito importante para estudo de erosão costeira. Isso ele fez na Nova Zelândia, né, ele fez acho que mais um ou dois papers. Eu achava que o Vitor não ia voltar para o Brasil. Eu falei, não, ele vai ficar lá e nós vamos perder um jovem pesquisador aí bastante competente, né? Mas ele voltou. Daí ele ficou um tempo em Belém, acho que São Luís. recentemente. É? São Luís. São Luís, São São Luís, Luís. mas Caramba, ele é perto, São perto, Luís. mas. É lá perto, é lá perto. Isso, ficou em São Luís e agora ele voltou, está no Rio, está trabalhando numa empresa. Pelo jeito o pessoal está fazendo trabalhar muito, porque ele só está podendo dar seminário a essa hora, né? Então, ok, então eu passo a palavra para o Vitor e bom seminário, Vitor. Obrigado, Valdir. Bom, boa noite a todo mundo. Peço desculpas aí pelo horário. Realmente eu não tive como apresentar mais cedo. Eu agradeço a presença de todos. Quero agradecer em especial aí ao Valdir pelo convite para fazer esse seminário. Agradecer ao CPTEC também pela oportunidade. É bem legal esse tipo de divulgação da ciência, né? Infelizmente, hoje em dia tem que ser tudo online, mas a gente é assim mesmo. Então, vamos lá. Vou ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui com vocês. Eu não sei como é que eu faço isso. Você sabe, Valdir? Não, eu sou o que menos. É ali embaixo Tu tem também, uma onde opção. Então, mas o meu... porque eu tenho que ser organizador para que eu consiga... Desculpa, acho que eu tinha te colocado antes e eu não É coloquei no verdade, novo. Peraí, só um Aham. minutinho. Deixa eu ver, cadê? Tá aqui. Pronto. Vamos lá. Tá aqui. Apareceu? Apareceu.
Ok. Estão conseguindo ver aí a minha tela? Estamos. Tem um monte de coisa na frente aqui. Só um segundo, pessoal. Estou tentando me entender aqui com... Estão vendo aí? Sim. Sim, tá bom. Eu não estou entendendo muito bem porque que está tampando aqui a minha tela. Eu mesmo não estou conseguindo ver a minha tela direito. Bom, vou botar aqui para baixo, depois eu dou um jeito aqui. Então vamos lá, pessoal. Fiz alguns agradecimentos iniciais aí, mas eu quero agradecer também ao CNPq por ter financiado a minha pesquisa. Né, eu coloquei aqui o Instituto de Ciências do Mar como uma das minhas afiliações, que foi onde eu desenvolvi essa pesquisa durante o meu pós-doutorado. Mas atualmente eu estou trabalhando no Ocean Pact Gel. Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o comportamento das ondas oceânicas durante interações entre dois padrões climáticos. E esses dois padrões climáticos são o El Niño, oscilação austral, e o modo anular austral, né, o SEM, também conhecido como oscilação antártica. Eu vou tentar utilizar o mínimo de termos técnicos possíveis nessa apresentação, mas aí para os especialistas, essas ondas oceânicas às quais eu estou me referindo são as ondas superficiais de gravidade. Então, eu vou falar rapidamente aí sobre a importância de se entender o comportamento das ondas oceânicas, né? Vou passar pelo objetivo do meu trabalho, falar um pouco sobre a dinâmica do El Niño oscilação austral, a partir de agora eu vou chamar de ENSO, a dinâmica do módulo anular austral, que eu vou chamar de SEM, algumas definições importantes para o trabalho e o resto do trabalho normal, metodologia, resultados, conclusões. Então, primeiramente, por que a gente precisa entender, né, o comportamento das ondas? Bom, elas estão associadas a inundações, a erosão costeira, que a gente vai realizar, né, seja na costa, obviamente, ou offshore. A gente precisa entender como que as ondas se comportam naquela região para que a gente consiga realizar o nosso projeto com segurança. Tá? Então, aí a gente tem alguns exemplos de ondulações bastante grandes que adentraram a Baía de Guanabara. Aí, na figura da esquerda, vocês veem algumas ondulações em abril de 2010. As ondulações foram bastante críticas, interromperam até o aeroporto Santos Dumont ali por um breve período, que as ondas estavam invadindo a pista. Em 2008, aí na figura da direita, vocês veem um swell que entrou aí também na Baía de Guanabara e interrompeu o serviço das barcas por um período também. Um evento um pouco mais recente foi a queda da passarela Tim Maia em abril de 2016. Com coincidência aí, todos esses que eu mostrei foram em abril, né? Não vou entrar em problemas de engenharia, problemas estruturais aqui, mas a gente precisa entender o comportamento das ondas para poder evitar esse tipo de transtorno. Eu acho que nesse evento aí tiveram 2 pessoas que foram ao óbito, se não me engano. Então, resumindo, né, a gente precisa entender como que as ondas se comportam e alguns... e isso para que a gente consiga fazer a avaliação do risco de erosão, inundação costeira, planejamento de rota de navio, projetos de portos e rodovias costeiras, exploração de energia de onda. E aí, uma resposta simples para isso, a gente precisa entender como que as ondas funcionam, se comportam, né, para garantir a segurança das pessoas e de estruturas costeiras e offshore vulneráveis. Só que aí, para isso, a gente precisa entender o clima de ondas. Né? Quando a gente começa a pensar em escalas de tempo um pouquinho mais longas do que uma semana, a gente já inclui alguns padrões climáticos na jogada. E
tem bastante trabalho atualmente que relaciona a variabilidade das ondas com padrões climáticos, mas geralmente essas relações elas são investigadas individualmente, né? Como que as ondas se comportam com El Niño, ou então como que elas se comportam com as fases do SEM e por aí em diante. No entanto, a maior parte desses trabalhos não leva em consideração a interação entre esses padrões climáticos. Como eu vou mostrar para vocês aqui, é essencial que a gente entenda essa interação para que a gente consiga se planejar corretamente para o impacto costeiro causado pelas ondas. Então, se por um acaso mais de 2 padrões climáticos estiverem ativos no mesmo momento, né, será que as condições de onda diferem daquelas observadas durante os períodos em que apenas um padrão está ativo? Se sim, onde ocorrem essas mudanças? Qual o padrão climático que domina? Por que ele domina e sob quais circunstâncias? Essas são as perguntas que eu tentei responder nessa minha pesquisa. E aí, então, o objetivo do meu trabalho foi investigar como que anomalias de ondas estão relacionadas a interações entre o ENSO e o SEM durante o verão austral. Eu escolhi o verão austral porque é o período em que essas oscilações... Bom, primeiro é o período que o ENSO atinge o seu estágio de maturação, né? E é o período em que esses padrões climáticos se correlacionam mais fortemente. Então, só uma definição aqui, anomalia seria o desvio em relação à média histórica, né? Então, por exemplo, se em uma determinada região a gente tem alturas de onda de 2 metros, e aí a gente tem uma anomalia de 30 centímetros, significa que a gente tem aí uma onda de 2,3 metros. Né? Então, falando aí rapidamente sobre a dinâmica do ENSO, primeiro eu vou mostrar aqui nessa figura superior o que acontece quando o ENSO não está ativo, né, na sua fase neutra. A gente tem os ventos alísios aqui, escoando de leste para oeste sobre o Oceano Pacífico Central Equatorial, Oceano Pacífico Equatorial, né? E isso faz com que esses ventos empurrem a água superficial mais quente para oeste e empilhe água mais quente ali sobre a região da Indonésia. E aí essa água mais quente, por disponibilidade de umidade, uma combinação de fatores, a gente tem a geração de nuvem, né, sobre essa região de água mais quente. E aí a gente dá origem ao que chama de célula de Walker. Aí do outro lado do Oceano Pacífico, a gente tem águas mais profundas que vêm para a superfície, causando uma região ali de águas mais frias, né, que é um fenômeno conhecido como ressurgência. E aí vamos aqui para a laninha, que é esse painel inferior, que é mais fácil. Durante a laninha, esse padrão da fase neutra do ENSO, ele basicamente é reforçado, né? Então, os ventos alísios eles escoam com mais força, com mais intensidade, consequentemente, empilham mais água quente lá sobre a costa naquela região da Austrália, Indonésia. Então, a gente tem uma convecção atmosférica reforçada, a célula de Walker, também todos os fluxos da célula de Walker são reforçados, e, consequentemente, a gente tem o que é mais conhecido como a laninha aí, que é essa região de água mais fria, mais água fria, né? Uma água anomalamente fria, nessa região central e leste do Pacífico Equatorial. Já durante o episódio de El Niño, o que a gente tem são... esse padrão é revertido, e aí os ventos alísios, eles muitas vezes apenas enfraquecem, muitas vezes eles revertem de sentido também, passam a escoar de oeste para leste, e aí essa água que estava sendo empilhada lá no Pacífico Oeste, ela passa a se deslocar para o Pacífico Central e Pacífico Leste, né, o que muda a posição a localização
Então, a gente tem aqui isso acontecendo. Essa célula de Walker é um exemplo disso, né? A gente tem anomalias, por exemplo, aqui na região oeste do Pacífico, causando anomalias na região leste do Pacífico. Isso aí a gente conhece como anomalia, como teleconexão trópico-trópico. Mas a gente tem também conexão trópico-extratrópico, que é dada pelas células de Hadley. Na verdade, é trópico-subtrópico, mas aí acontece algumas coisas no subtrópico, consequentemente muda o tempo ali, né, e o clima na região extratropical. Tá? E, na verdade, o ENSO, né, tanto durante a fase de El Niño quanto durante a fase de Laninha, tem repercussões no globo todo. Né? Aqui eu mostro um exemplo. Durante episódios de El Niño, a gente tem no sul do Brasil chuvas bastante intensas. No Nordeste, geralmente, a gente tem um período mais seco. Na Austrália, a gente tem, no sul da Austrália, que a gente tem secas severas. Na Rússia, a gente tem ondas de calor, queimadas. Então, esses fenômenos, não é um fenômeno, né? Isso é uma coisa que eu não vou entrar aqui no mérito agora, mas é um conjunto de fatores que acontecem simultaneamente e representam um estado climático, que nesse caso seria ou a fase El Niño ou a fase Laninha. Indo aqui para o SEM, a gente tem... O SEM ele é basicamente uma troca de massa entre a região de latitudes médias e a região polar do hemisfério sul. E durante a fase positiva dessa oscilação, a gente tem uma pressão mais baixa aqui na Antártica, uma pressão mais alta aqui na região de latitudes médias, e os ventos de oeste, que geralmente escoam aqui sobre a região de latitudes médias, eles se deslocam um pouco mais para sul durante a fase positiva do modo, né? E eles ficam mais intensos ali sobre aquela região. Já na fase negativa, a gente tem o oposto, a gente tem uma pressão mais alta do que o normal na Antártica e mais baixa do que o normal na região de latitudes médias. E esses ventos de oeste se intensificam, mas eles se deslocam mais para norte. Então, eu peguei aqui um exemplo da Austrália, que eu acho que é um país que acaba sofrendo bastante ali com as variações das fases do SEM. Então, a gente tem os ventos de oeste aqui durante a condição normal, né, em que a gente não tem nem a fase positiva nem a fase negativa do modo ocorrendo. E a gente tem os ventos de oeste aqui ao sul da Austrália, uma região de alta pressão aqui, causando tempo bom sobre o sul da Austrália. E durante o inverno, esses ventos de oeste eles se deslocam um pouco mais para o norte. E a gente tem, com isso, o deslocamento da alta pressão também, e uma época um pouco mais chuvosa aqui no sul da Austrália. Na fase positiva do SEM, agora eu vou focar só no verão, porque é o período da minha pesquisa, né? Na fase positiva do SEM, a gente tem o deslocamento para sul dessa alta pressão, né? Como eu falei, os ventos de oeste eles se deslocam mais para sul, e aí a gente tem um período mais chuvoso aqui na região sul da Austrália. Já na fase negativa dele, essa alta pressão ela se desloca um pouco mais para norte. Um outro exemplo aqui seria que, durante a fase positiva do SEM, a gente tem uma Patagônia mais quente e seca, né, causando recessão nas geleiras, e durante a fase negativa a gente tem o oposto, né, sendo ela mais fria e mais úmida, causando não consigo enxergar o que está escrito aqui, mas a geleira, causando o avanço da geleira. Então, aqui duas definições importantes aqui para a minha pesquisa são altura e período de onda. Altura de onda, acho que isso é mais intuitivo, né? Seria a distância entre o cavado da onda e a crista da onda, e o período de onda é o intervalo de tempo entre duas cristas ou quaisquer dois pontos sucessivos da onda. Então, se, por exemplo, a gente marca essa crista aqui, a gente marca essa região, aí passa a crista da onda, quando a segunda crista passar, a gente marca de novo, e esse intervalo de tempo entre as duas cristas sucessivas seria o período da onda. Tá? Na verdade, no meu estudo, eu não avaliei exatamente esses parâmetros, eu avaliei a altura significativa da onda, que é um parâmetro estatístico, né, equivalente à média do terço das maiores ondas, e o período de onda,
o período de pico, que é o período associado às ondas mais energéticas. É importante ressaltar que a energia da onda ela cresce, ela aumenta com o quadrado da altura. Então, mesmo pequenas anomalias na altura da onda, né, se a gente tem ondas 20, 30, 40 centímetros mais altas, isso aí pode fazer com que o impacto costeiro seja muito maior. Né? Por exemplo, uma onda de 3 metros, ela não é 3 vezes mais intensa do que uma onda de 1 metro, ela é 9 vezes. Né? Então, mesmo pequenas anomalias podem resultar um impacto costeiro muito acentuado. E aí o período ele estaria mais relacionado ao quanto a onda sofre mudanças à medida que ela chega mais próxima da costa, né? À medida que ela começa a se propagar em águas mais rasas, o quanto ela refrata, né? Ela muda de velocidade e, consequentemente, de direção. Se a gente tem um promontório, por exemplo, o período vai determinar o quanto a onda consegue contornar esse promontório e quais partes do promontório ela atingiria. Determina também o empinamento da onda, né? O empinamento é à medida que a onda se propaga de águas mais profundas para águas mais rasas, ela começa a sentir a batimetria, né? Que é o fundo do oceano, e aí essa parte aqui da frente da onda começa a ser freada antes da parte de trás, e aí, consequentemente, a altura da onda aumenta, né? E isso é chamado de empinamento. E o período também está relacionado à agitação marítima, né? Quando a gente tem períodos mais curtos de onda, a gente tem um mar bastante agitado, que é ruim para navegar às vezes. E períodos mais longos, o barco acaba sentindo um pouco menos o balanço assim, do mar. Bom, não vou gastar muito tempo aqui na minha metodologia, mas eu utilizei dados modelados de um hindcast de um centro australiano. E aí esse hindcast ele foi forçado com os ventos da NOAA. Na minha pesquisa eu utilizei 2 índices climáticos aí, um representativo do ENSO e o outro do SEM. Eu basicamente a técnica que eu utilizei foi uma técnica chamada composição, tá? Eu fiz isso para 3 parâmetros: altura, período e o vento, altura de onda, período e vento. Isso para o verão austral, e os meus resultados compreendem o período de 1979 a 2018. E aí as atividades do ENSO e do SEM, né, a determinação as falhas desses modelos foram determinadas através desses índices climáticos, basicamente configurando alguns limiares para eles, e os meus compostos foram testados, a significância desses compostos foi testada através de um teste T-Distilled caudal. Bom, então aqui o que vocês estão vendo são os meus resultados, e vamos focar aqui no painel do meio, primeiramente. O que a gente tem são anomalias de onda. Tá? O que eu estou mostrando aqui são apenas resultados estatisticamente significativos, e é por isso que vocês conseguem observar várias regiões brancas, né, sem nenhuma coloração. Isso significa que nesses locais os resultados não foram estatisticamente significativos. Não significa que a onda não cresceu ou não diminuiu, mas simplesmente, do ponto de vista estatístico, não é relevante. Então, as cores mais quentes aqui representam anomalias de onda, anomalias positivas de onda, e as cores mais frias, anomalias negativas. Então, como eu falei antes, se a gente tem uma onda de 2 metros, numa determinada região aqui, por exemplo, a gente vai ter, durante essa combinação de fase aqui, uma onda de 2,6 metros. Tá? Mesma coisa para o vento, anomalias positivas nessa escala de rosa e anomalias negativas na escala de verde. Opa, desculpa. E para o período de onda, anomalias negativas em roxo e anomalias positivas nessa escala de laranja. Então, aí o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a gente consegue observar anomalias, tanto de onda quanto de vento, durante todas as combinações de fases. Né? Se vocês observarem aqui, a gente tem fase positiva do SEM com a laninha, fase positiva do SEM com a laninha, e assim por diante, né? As 8 possíveis combinações de fase.
Então, o primeiro ponto é esse, que a gente consegue observar anomalias em todas as bacias oceânicas durante todas as combinações de fases. E o segundo ponto é que essas anomalias são diferentes entre essas composições de fases, o que é o ponto-chave do meu trabalho, porque demonstra a importância da gente entender como que as ondas se comportam durante as diferentes combinações de fases, já que elas são diferentes, né? Então, eu vou começar falando aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa figura. Quero destacar 2 pontos aqui no Oceano Pacífico. Se a gente olhar para a região da Califórnia, isso já é bastante conhecido aqui, né, onde o cursor está, a gente tem ondas maiores durante eventos de El Niño, né? Isso já é bem conhecido, um monte de surfista vai para lá, para a Califórnia, quando um ano de El Niño está para acontecer. Mas quando quando o El Niño ele se combina, seja com a fase positiva, seja com a fase negativa do SEM, o que a gente observa é que essas ondas, pelo menos do ponto de vista estatístico, elas não são, na verdade, grandes, né? Elas não têm um aumento significativo. E a gente pode observar isso por essa região esbranquiçada aqui durante a fase positiva, e durante a fase negativa essa região aumenta ainda mais, né? Atingindo ali a Barra Califórnia, na costa do México. Tá? Um outro ponto que eu quero discutir aqui seria na região da Nova Zelândia, né? Existem alguns trabalhos, inclusive alguns até mil, que a gente reporta ondas maiores ali na região da Nova Zelândia, praticamente em toda a costa, exceto na costa norte, durante anos de El Niño, e durante anos de La Niña a gente tem ondas maiores ali na costa norte do país. Para quem não sabe, a Nova Zelândia está aqui. Tá? Mas o que a gente observa é que, na verdade, quando a gente olha apenas o El Niño, né, com a fase neutra, ou então a La Niña com a fase neutra do SEM, a gente não observa esse comportamento, né? O que indica que, na verdade, as fases do SEM são um requisito para poder as ondas aumentarem ou diminuírem ali naquela região. A gente vê que durante a fase negativa, quando ela é combinada com o El Niño, a gente tem, sim, ondas maiores praticamente toda a costa, exceto na costa norte, né? E durante a fase positiva do SEM com a La Niña, a gente tem ondas maiores na costa norte, né? Então, na verdade, o El Niño e a La Niña, por si só, não estão associados a ondas maiores ou menores ali naquela região, né? Seria o SEM que determina isso. Um outro ponto que eu quero mostrar seria essa anomalia positiva aqui no Atlântico Norte, que está associada apenas à fase positiva do SEM, o que é bastante interessante, porque isso demonstra aí uma teleconexão interhemisférica, né? E isso já tinha sido reportado até num trabalho feito por Marshall e os colaboradores em 2018, e que falaram também que as fases ativas do ENSO, né, ou El Niño ou a La Niña, atuam para amortecer o efeito dessa teleconexão interhemisférica, né? E é isso que a gente vê aqui. Durante a fase positiva do SEM, a gente não tem mais essas anomalias positivas lá naquela região. Durante a fase positiva do SEM com o El Niño, a gente não tem mais essas anomalias positivas, e durante a La Niña também não. Tá? E, no entanto, esses autores eles apenas consideraram anos de El Niño, anos de ENSO ativo ou ENSO inativo, e não distinguiram as fases, né, do ENSO. Só que isso é essencial, porque quando a gente olha para a região do Caribe, aqui, por exemplo, a gente vê que numa mesma fase do SEM, né, que no caso a fase positiva, a gente tem anomalias opostas nessa região se a gente tiver fases opostas do ENSO, né? Na La Niña a gente tem aqui anomalias positivas e durante eventos de El Niño a gente tem anomalias negativas. Outro ponto também interessante seria aqui eu praticamente não falei do período ainda, vou falar rapidamente depois, no Mar do Sul da China, né? Apesar dessa região que é aqui assim, né?
ser controlada mais pelo ENSO, né? A gente tem, durante o El Niño, a gente tem anomalias negativas de ondas menores do que o normal, e durante a Laninha a gente tem ondas maiores do que o normal, apesar de ela ser majoritariamente controlada pelo ENSO, o SEM ele é capaz de modular a intensidade dessas ondulações, né? Então, durante a fase positiva do SEM, a gente tem ondas ainda maiores do que o normal, e durante a fase negativa, a gente tem ondas ainda menores do que o normal lá naquela região, né? Porque eu estava comparando apenas aqui com o SEM neutro, né? Então, a gente tem, durante a fase negativa do SEM, ondas menores ainda do que o normal, e durante a fase negativa também, durante a laninha a gente tem ondas maiores do que o normal. No caso do período de onda, ele é mais controlado aí pelo ENSO, né? A gente tem, durante a fase positiva do ENSO, né, que seria o El Niño, na maior parte das bacias oceânicas, ondas com períodos mais longos, e durante a Laninha, ondas com períodos mais curtos. Mas quando a gente combina essas duas fases com o SEM, a gente tem uma variação significativa, como a gente pode observar. Então, eu não vou me estender muito nos meus resultados. No final, eu vou falar o porquê disso, né? Mas apenas concluindo aqui, a gente encontra anomalias em todas as bacias oceânicas, o que demonstra aí teleconexões trópico-trópico e trópico-extratrópico. Em algumas regiões, a gente tem a supressão de estruturas anômalas já bem conhecidas, né? Como o exemplo da Califórnia, que eu falei. A gente pode ter um agravamento de problemas costeiros aí já existentes por uma combinação de fatores. Eu acabei não falando disso, mas ali na costa leste dos Estados Unidos, deixa eu voltar aqui. Na costa leste dos Estados Unidos, existe um aumento acelerado do nível do mar em parte da costa. E aí, quando a gente tem a combinação de fase do SEM positivo com El Niño, a gente, além desse aumento acelerado do nível do mar, a gente tem ondas maiores, né? Ondas maiores e períodos mais longos de onda também, o que é bastante problemático, porque isso agrava o impacto das ondas ali naquela região. As anomalias indicam claramente que a dominância de uma das oscilações em algumas regiões, né? Na região do Oceano Austral, a gente tem a dominância do SEM, na região do Pacífico Central e Norte, a dominância do ENSO, né? Aí, como eu falei, as anomalias ali no entorno da Nova Zelândia, que previamente foram atribuídas ao ENSO, na verdade, elas estão relacionadas mais ao SEM. E, bom, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que é bastante importante a gente considerar a interação entre esses padrões climáticos, porque a gente viu que as diferentes combinações de fase estão associadas a diferentes anomalias de onda, né? A gente publicou no início desse ano esse artigo aqui, em que a gente discute com bastante detalhe todas as anomalias que a gente observa ali naquelas figuras que eu mostrei, né, em tudo que é bacia oceânica, mar e tal. Por isso que eu não quis me estender tanto, assim, até para não ficar muito chato, né? Mas, bom, esse artigo não é muito difícil de achar, infelizmente ele está fechado, mas caso alguém tenha interesse, basta me mandar um e-mail. Meu e-mail está lá no primeiro slide dessa apresentação, então aqui também, tá? Basta me mandar um e-mail que eu vou estar feliz em distribuir meu artigo aí para vocês. E era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês não tenham dormido aí nesse período. Muito obrigado pela atenção de todos. Ok, obrigado, Vitor. Muito boa a sua apresentação. Obrigado. E você focou um pouco na parte, um pouco de meteorologia, né? Na parte de climatologia, da circulação, né? Da circulação atmosférica. Eu acho que o pessoal de meteorologia deve ter gostado também,
apesar de conhecerem, né? Mas pelo menos fizeram uma revisão. Eu acho que a gente pode começar com as perguntas, é isso? Podemos? Podemos, né? Então, vamos Podemos. lá. Ok. Bom, o pessoal sabe, né? Todo mundo sabe que eu não sou dessa área de clima, né? Mas uma questão que me ocorreu, eu vou fazer uma pergunta, depois eu abro para todo mundo. Né? Sei lá, quando a gente vê uma determinada região que está um pouco mais anômala, com anomalia positiva ou negativa, evidentemente a gente fica pensando, bom, o que será que aconteceu aí, né? Os ciclones ficaram mais fortes, teve mais ciclone, isso quando a gente olha para as latitudes mais altas, né? Quando a gente olha já perto do Equador, a gente fica imaginando, bom, o que será que aconteceu também, né? O vento ficou mais forte, se deslocou um pouco para cá, para lá, coisas desse tipo. Você consegue, olhando o período, já que as ondas são formadas por vento, né? Claro, por vento que às vezes são pistas que ficam durante muito tempo de um determinado local, como seria próximo ao Equador, ou então por ciclones, né? Por fenômenos transientes. Olhando o período, você consegue dar um chute, né? Falar, não, aqui aconteceu isso, foram ciclones, não foram ciclones, foram as pistas que ficaram mais tempo. Não sei, é possível. Então, na região tropical, na verdade, o clima de ondas ele é dominado por swell, né? Apesar da gente ter ali os ventos alísios também, eles têm um papel, eu não diria tão significativo, mas tem um papel ali naquela região, principalmente associado a períodos mais curtos. Mas a região tropical ela é majoritariamente dominada por swell. Uma coisa que a gente observa aqui nessa figura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Essa figura do período aqui. Bom, você vê aqui que a costa leste, praticamente, das Américas todas, ela é dominada com períodos um pouco mais longos durante a época de El Niño, né? Isso é resultado aí dos ciclones aqui da região tropical, né, que geram ondas de sudoeste e atingem aquela região lá. E durante a laninha, esses ciclones estão menos intensos aqui nessa região e acabam gerando ondas com períodos mais curtos. Né? Isso aí tem um trabalho pioneiro aí de 1963, se não me engano, lá do Mack, que mostra a propagação das ondas aí cruzando o Pacífico todo, e geralmente a gente tem as costas leste, né, a região leste das bacias oceânicas, com períodos mais longos, porque as ondas têm tempo aí, tem uma pista mais longa para se propagar. Então, sim, eu acho que dá para ter uma boa noção olhando apenas para o período, né? Principalmente sabendo que a região tropical ela é dominada pelos swells que são formados na região extratropical. Não sei se eu fui claro Ok. na minha explicação. Foi claro. Eu não li ainda seu paper, mas eu vou acabar lendo com mais cuidado. Bom, eu vou passar então as perguntas para quem quiser. Eu não sei como é que faz isso aí, como é que a pessoa faz, levanta a mão, clica. Então, eu tenho duas perguntas aqui do Slido, eu vou fazer essas duas, depois eu vou olhar aqui no chat do GoToMeeting e também vou abrir para quem quiser fazer pergunta falada, né? Então, tem duas perguntas aqui, Vitor. Uma é da Charlize, ela perguntou se tu chegou a fazer análise de interações com outras combinações de índices climáticos e por que tu escolheu o SAN mais Ninho. Eu não escutei. Oi, Eu não escutei. Tá, vou repetir. Acho que deu eco aqui para mim. Eu estou ouvindo, mas não estou ouvindo muito bem. Por favor. Tá bom.
Tu consegue me ouvir agora? Tô ouvindo. Uhum. Então, a Charline perguntou se tu chegou a fazer alguma análise de interações com outras combinações de índices climáticos. E uma segunda pergunta dela é por que tu escolheu SAM mais ninho? Então, a resposta para a primeira pergunta, sim. Eu analisei também as combinações de fase entre o ENSO e a MJO, né, a oscilação Madden-Julian. Tem até um artigo que saiu até antes desse aí também, foi no início do ano, mas saiu antes desse daí. Os resultados são bem legais também, né? A gente também discute em detalhes. Se você quiser, basta me mandar um e-mail que eu mando o artigo para você também. E eu escolhi o SEM e o ENSO. Bom, o ENSO é o padrão de variabilidade atmosférica mais atuante no globo, né? E já o SEM, ele domina a região do extratropical ali do hemisfério sul. Então, assim, são dois padrões bastante importantes a níveis globais, né? Então, e eu já tinha lido alguns trabalhos, eu sabia que, como eu já tinha desenvolvido esse trabalho também do ENSO com a MJO, eu achei bem provável que eu fosse achar pontos interessantes para discutir entre o ENSO e o SEM, né? Mas, basicamente, a escolha foi por causa disso, porque esses modos são modos bastante dominantes aí na atmosfera global de maneira geral. Tá legal. A Mariana fez uma pergunta, ela colocou que ela não entendeu bem exatamente como que os modos de variabilidade causam maiores ou menores ondas. Então, tá, vamos lá. Bom, por exemplo, o SEM, quando ele fica na fase positiva e ele se desloca, os ventos de oeste se deslocam mais para sul, associado a esse deslocamento mais para sul dos ventos de oeste, a gente tem o deslocamento dos ciclones extratropicais mais para sul também, né? Então, as ondas passam a ser formadas mais próximas ali da região da Antártica. E aí, como esses ventos são mais intensos, os ciclones acabam sendo mais intensos também, muitas vezes, e aí geram ondas maiores, né? A gente vê isso aqui, por exemplo, deixa eu voltar para essa figura aqui. Se a gente olhar aqui, por exemplo, a fase positiva do SEM com ENSO neutro, a gente vê eventos mais intensos aqui nessa região, né? E quando a gente tem a fase negativa, os ventos estão mais intensos mais para norte, né? Mais próximo da região da Austrália, né? Tem bastante trabalho que mostra aí essa relação entre a variabilidade de onda e o SEM, especificamente. A gente tem um trabalho de 2012, por exemplo, que mostra que as ondas ficam bem maiores aqui na região sudoeste da Austrália durante a fase negativa do SEM. Isso nada mais é porque a gente tem ventos de oeste mais intensos ali e ciclones mais intensos, né? Já no caso do ENSO, o ENSO, apesar dele dominar, ele se manifestar mais fortemente na região tropical do Oceano Pacífico, ele está associado a teleconexões com o globo inteiro, né? Então, essa mudança nos fluxos de calor, momento, umidade, que são gerados pelas anomalias, seja positivas durante o El Niño na superfície do mar, né? Seja negativas durante a Laninha, elas mudam as células de Walker, mudam as células de Hadley. Isso aí tem consequências não apenas ali na região tropical, né? Porque os ventos ali eles se tornam mais fortes ou mais fracos, mas também nos extratrópicos, porque, por exemplo, com a célula de Hadley, a gente tem uma mudança na região subtropical e, por causa disso, as fontes de onda de Rossby alteram a intensidade dos ciclones. E aí, as ondas são basicamente geradas pelo vento. Então, se a gente tiver mudanças tanto nas trajetórias dos ciclones quanto na intensidade dos ciclones, a gente muito provavelmente vai ter mudanças nas condições de onda também.
Tá legal. Eu vou passar aqui para... Deixa eu ver. O Natanael Souza, ele fez um comentário. Ele comentou que o conteúdo da palestra vai ajudar ele a encontrar condições das fases da ressonância das interferências construtivas e destrutivas nas ondas forçadas pela energia de teleconexões. E ele agradece pelo seminário. E isso Fico muito relacionado feliz, à chuva do Nordeste. Sim, estou desenvolvendo um trabalho aí também, quando sobra tempo, né, sobre chuvas no Nordeste também, tem a ver com o El Niño, né, e eu fico feliz do meu trabalho poder contribuir para a pesquisa de outras pessoas, e essa acho que é uma função da ciência, né. O Renan quer fazer uma pergunta. Renan, pode abrir teu Renan. áudio e fazer a tua pergunta. Renan Martins. Olá, estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite a todos. Vitor, muito obrigado pelo seminário. Somos colegas de universidade, também sou formado na FRJ e trabalho também com moda no ar sul, El Niño e outros padrões de teleconexão já desde a graduação. A minha dúvida é que eu já vi isso através do Bureau também, né? Do Bureau falando sobre o Sun neutro. Qual a classificação que você usou para caracterizar ele como neutro? Então, eu considerei aí, eu peguei aquele índice da O, né? E aí eu utilizei um desvio padrão sobre a média, né? Aí valores maiores do que um desvio padrão, eu considerei a fase positiva do SEM, e valores menores do que um desvio, que a média menos um desvio padrão, fase negativa, né? E aí nesse intervalo entre menos um e mais um desvio padrão seria o modo neutro aí do fase neutra do SEM. Você pegou aquele índice australiano, né? Isso, eu peguei da NOAA, na verdade, esse índice, a O diário, né? Sim, é porque assim, para a América do Sul, essa questão de neutro, o impacto não é tão significativo, né? Eu estudei na graduação o impacto mês a mês do índice do modo anular sobre variáveis sobre a América do Sul. E essa questão de ser neutro aqui não tem muita diferença. É interessante em você pegar os mais extremos para poder ver essa relação, mas também já li paper dizendo que na região da Oceania essa fase neutra tem impactos significativos. Mas a fase neutra, na verdade, seria quando o SEM ele não está ativo, né? Então, aí, talvez, eu acho que isso não teria muito a ver com o SEM, esses impactos que você está falando, né? Ou não? Outra pergunta, você chegou a analisar também a relação do Enos com o PSA e as ondas? Não. Porque são dois sistemas também que estão bem conectados, né? Sim, verdade. Falou, cara. Obrigado. Tem bastante... Tem outros trabalhos também que mostram a conexão do ENSO com o dipolo do Oceano Índico, né? E aí existe um trabalho especificamente para ondas que eles mostram variações significativas quando existe essa combinação das fases do ENSO com a fase do dipolo do Oceano Índico. Se você for brincando de combinar aí, você vai conseguir achar resultados bastante interessantes, com certeza. Sim. Obrigado. Obrigado você pela presença, Renan. Obrigada, Renan. Uma pergunta do Rogério. Períodos mais longos estão associados a pistas mais longas. Como as fases alteram o comprimento das pistas? Então, na verdade, eu não olhei isso, eu não vou falar nem para você se foi em detalhe ou não, porque eu simplesmente não olhei. Mas eu acredito que talvez, nesse caso, o que possa acontecer é que Sim, é verdade, os períodos mais longos estão associados a pistas mais longas, mas talvez o fato desses ciclones estarem associados a fases positivas ou negativas desse modo, faça com que os ciclones, por se tornarem mais intensos ou menos intensos,
eles acabem aumentando a pista, né? Porque um ciclone com uma pressão mais baixa, talvez ele acabe ocupando um espaço maior, e, consequentemente, vai ter uma pista maior, né? Mas, como você bem sabe, Rogério, não é só o tamanho da pista, né? A gente tem aí também a duração do vento naquela mesma direção, a persistência ali, né? Mas eu não sei te responder. A minha resposta é essa, meu desvio de resposta seria esse. A Charline, ela fez um comentário, ela agradeceu a resposta à primeira pergunta que ela fez, aí ela comentou que ela se questiona a respeito do PDO, se sairiam também resultados interessantes. Eu acredito que sim. Tem um trabalho também que foi de 2016, que os autores mostram, só que é só para a bacia do Oceano Pacífico, né? As variações, principalmente no clima de ondas extremas, ali na região do Pacífico, e a associação dessa variação nas ondas extremas com fases combinadas do ENSO e do PDO, né? Então, assim, para o resto do globo, provavelmente teria alguma alteração também, mas eu não vi trabalhos nessa linha para outras regiões, mas eu acredito que ali na região do Pacífico, realmente o PDO e o ENSO vai ser onde a gente vai ver os sinais mais fortes dessas combinações de fase entre essas duas oscilações. Tá certo, obrigada. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Que vocês queiram fazer oralmente? Valdir? Tá sem som, Valdir. Ok, tô satisfeito. Quer dizer, na verdade, eu queria perguntar muito mais coisa, mas eu prefiro ler o paper. Eu vou ler o paper com mais calma, que eu achei bem interessante aquelas anomalias de período, né? Achei bem legal. Eu mesmo preferia ler o paper e dar uma analisada. É isso que eu vou fazer. Qualquer dúvida, é só me mandar e-mail, Valdir. Beleza, obrigado. Beleza? Ótimo. Uhum. Show. Só comentando, achei super interessante, assim, eu não trabalho com essas oscilações de baixa frequência, assim, mas, assim, é tão claro o sinal, né, quando você tá com uma fase, outra fase, parece bem claro mesmo, e só essa figura tem um monte de informação, né, minha Nossa Senhora. Verdade, eu não quis ficar muito tempo nessas figuras aí, porque realmente a palestra ia ficar bastante tediante, né? Mas no paper a gente discute em detalhe e realmente tem muita coisa para ser falada aí sobre o que acontece. Nossa, muito bacana, gostei mesmo, aprendendo Obrigado. sempre. Obrigada, parabéns. Obrigado. Voltei. Eu acho que tá bom, Ariane, né? Acho que assim, o pessoal vai continuar depois perguntando pelo Slido, né? Isso, pode continuar perguntando lá. Gente, muito obrigado aí pela atenção de todos, pelo tempo de vocês aí. E mais uma vez, desculpe pelo horário, eu sei que não é o horário mais conveniente, mas eu fico feliz aí de ver o pessoal ao vivo. Muito obrigado. É isso mesmo. Obrigada Obrigada, você, Victor, né? obrigada, Valdir. Ok, vamos seguindo. Logo nós teremos um outro, né, com a Michele, né? Com a Michele Reboita. E com a Débora Machado um pouco mais na frente. Valdir tá chamando um monte de gente. Tô achando, legal. Tô caçando o pessoal. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada. Ok, obrigado. Até o próximo. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você.